Fala pessoal, estamos ao vivo novamente para mais uma live. Continuando aqui no nosso tema que é recorrente, que são casas, né? A gente vai falar de eco house, então casas ecológicas e como é que a gente usa os princípios, né, das casas ecológicas aqui em nossos projetos, né? Então a gente pode usar desde em casas simples, né? Casas populares, até casas de alto padrão, você pode ter uma pegada ecológica. Basta você pensar em projeto isso. Então, vamos lá. Começando o nosso tema, né? Começando aqui o nosso assunto. Como é que vocês acham quais são as partes aí que você pode ter uma solução ecológica na sua casa, tá? A gente, quando está desenvolvendo um projeto aqui na Lealtar, já está até enraizado aqui na nossa forma de pensar, certo? As soluções ecológicas, né? A forma da arquitetura já gera uma solução ecológica, tá? Quando você aproveita a iluminação, quando você aproveita a ventilação natural, são todas formas de você otimizar a eficiência ali da sua casa, certo? Então, a gente quando começa a desenvolver um projeto, uma das primeiras coisas que a gente tem em mente é utilizar os dados geográficos daquela região a favor da arquitetura, certo? Então a gente estuda insolação, a gente estuda a ventilação local, a gente estuda a iluminação, para ter o melhor aproveitamento. A gente está aqui, o escritório da gente é em Fortaleza, então é uma região equatorial, né? A gente tem uma incidência solar muito grande. Então as nossas soluções arquitetônicas são muito de proteção solar, né? E de aproveitamento de ventilação. Aqui é um local que tem muita ventilação, por isso que tem muito parque eólico, né? Então os ventos aqui são constantes o ano todo. Em outros locais não, né? A ventilação já é mais espaçada, já tem períodos do ano que tem uma ventilação mais predominante, a ventilação durante o ano muda de posição, né? Então, um dos princípios é a forma da casa. Então, posicionar os quartos onde você tem melhor proteção solar, onde tem insolação demais, ou aproveitar a insolação. Locais mais frios, na verdade, você vai aproveitar a insolação para esquentar aquele imóvel, né? Então, e assim, por certas épocas do ano também. Então, tem épocas do ano que você quer uma iluminação mais forte e tem épocas do ano que você quer uma iluminação mais fraca, né? Uma incidência solar mais fraca. Então, tem como a gente iniciar isso na arquitetura, né? Na verdade, isso aí tem que ser praticamente a base ali do que você está projetando. O primeiro ponto é a forma da arquitetura. Aqui no Nordeste, a gente também faz elementos arquitetônicos como marquises, varandas, né? Elementos que saltam ali na fachada, não só por apelo estético, né? Você olhar aqui algumas fachadas aqui nossas, tem aqui nessas imagens aqui atrás, você vê que tem volumes saltados, né? Isso aí não é só a questão da arquitetura, de você colocar uma arquitetura mais cenográfica. Você está criando um elemento que vai sombrear a tua fachada. Então é um dos artifícios aí da arquitetura para otimizar a tua eficiência energética, certo? Claro que você pode ter uma ventilação, uma climatização mecânica, uma ventilação mecânica, mas quanto mais você aproveitar as condições naturais, mais você vai ter uma eficiência energética. Você vai gastar menos energia para deixar aquele ambiente mais confortável. Já estou vendo aqui que tem alguns comentários aqui, eu vou já começar a responder. O Samuel perguntou, a claraboia é uma alternativa? Sem dúvida, Samuel.
claraboia você tem duas funções muito interessantes nela. Primeiro é que você aumenta a incidência solar dentro do ambiente, certo? Então, em locais frios, você vai trazer um pouquinho do calor do sol para dentro daquele ambiente. E a segunda é a iluminação natural. Então, é muito utilizada para isso. Agora, em regiões como a nossa aqui, Fortaleza, uma região mais equatorial, a claraboia tem que ser usada com bastante cuidado, porque no frio ela traz o calor para dentro. Aqui as temperaturas já são mais altas, então ela vai trazer muito calor ali para dentro. Então, dependendo da forma que você vai usar, em certos ambientes eles vão ficar muito superaquecidos, né? Não só o ambiente, como o local do ambiente, tá? Então, no lugar frio você vai colocar uma cadeira de leitura ali para pegar aquela luz natural. Aqui no Nordeste você já não pensa isso, né? Porque você vai esquentar a cadeira que depois você não vai conseguir sentar. Então, as alternativas, elas são dependendo do local que você está fazendo. Então, é um estudo completo do teu projeto para aquela solução funcionar, certo? Vou seguir aqui com mais alguns comentários. A brise também é uma solução, né? A Fernanda colocou aqui, sem dúvida, né? Brises, para quem não sabe, são elementos de fachadas, né? Brise soleil, que vem do francês, que é um brise de proteção solar. Então, são elementos de fachada que vão dar um sombreamento naquela fachada. Então, parece muito com uma veneziana muito grande, certo? Para quem não conhece. Então, vai criar um sombreamento na tua fachada, vai permitir a ventilação continue passando, né, por aquele brise, e dá privacidade, dá proteção solar, diminui bastante aí a insolação, né, aquela irradiação do calor solar nas paredes e deixa os ambientes muito mais confortáveis, tá? Mais um comentário aqui da Nobre Engenharia. Manuele, um abraço. Vamos fazer mais uma live nossa, se Deus quiser, já já. E também tem a questão das infiltrações, se não for realizado corretamente. Acho que a Manuela está falando em relação à claraboia, sem dúvida, né? Aqui a gente, no Nordeste brasileiro, a gente tem uma incidência solar muito forte. Então, por exemplo, soluções como claraboia, aquela vedação que ela tem, ela vai sofrer muito com o ressecamento do calor, do sol, tá? E acaba que quando tem chuva, que é mais esporádico, acaba dando infiltração. Então tem que ser muito bem colocado, muito bem executado, muito bem pensado de projeto, né? Continuando aqui, pronto, ela continuou falando justamente o que eu falei, né? Tem que ser muito bem executado, né? Mandando um abraço, pronto, da claraboia. Então, justamente assim, as soluções, elas não podem ser pensadas individualmente, certo? Elas têm que ser pensadas no contexto ali do geográfico do teu terreno, e também o contexto do relevo, tá? Se você tiver obstáculos de ventilação muito próximos, prédios altos, grandes maciços ali de pedra, de uma serra, então tudo isso a gente tem que dar uma estudada nos ventos, na incidência solar, no sombreamento, né? Tem locais que ficam sombreados muito cedo durante o dia e acabam ficando mais frios, né? Aqui a gente, por exemplo, piscinas aqui no Nordeste, se ela ficar na sombra, ela vai ficar, mesmo uma região quente, ela vai ficar mais gelada, tá? Eu vou continuar aqui com a nossa, vamos dizer assim, a nossa pauta, tá? Então, o primeiro ponto foi a forma da casa tem que ser pensada para eficiência energética, né? Captação de iluminação natural, captação de ventilação natural, para a gente evitar a utilização de equipamentos elétricos, mecânicos, tá? Um outro ponto, os materiais empregados, tá? Então, para a gente ter uma casa mais ecológica, o ideal é você empregar materiais que estejam na sua região, tá?
Você evita, por exemplo, você vai usar pedras de um outro estado do Brasil. Você está trazendo tudo aquilo ali de caminhão. Então a sua pegada de carbono acaba ficando mais pesada ali, né? Porque você está gastando muito combustível para trazer aquilo. Se você conseguir materiais da sua região, você está tornando sua casa automaticamente mais ecológica. A energia dispendiada para construir aquela casa está sendo menor, certo? Então, buscar materiais regionais, pedras, revestimentos. Claro, você não vai ter tudo ali na sua região, aí você traz de fora. Mas se você quiser trazer do mais próximo possível, é também uma solução ecológica, né? Evitar materiais que sejam importados, que é mais um frete a mais, né? Então, assim, pensar nisso tudo, das soluções arquitetônicas, vai diminuindo aquele teu custo global da tua casa, né? E aí, na parte mais ecológica, no LEED, se fala muito do custo de carbono, né? Então, você pode até comprar um material mais barato, que venha da China, mas quanto de combustível não foi gasto, quanto de energia foi gasto para trazer aquele material para cá, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, né? A gente sempre aqui prefere os materiais da região. A gente, quando vai usar um material que não é daqui, a gente procura o local mais próximo, certo? A fabricação mais próxima, para a gente ter esse impacto ambiental diminuído, tá? Uma outra coisa que é importante é que todas as obras, construções devem ter o gerenciamento dos resíduos daquela obra, tá? Mais de metade do lixo do mundo, certo, é entulho de obra. Então, assim, quando você pensa em soluções construtivas secas, como drywall, como steel frame, que você vai ter menos desperdício ali de material, uma construção menos artesanal, como a gente tem aqui muito no Brasil, né, do tijolo, do reboco. Você tem uma otimização, porque todo o material é produzido industrialmente, e a indústria tem uma eficiência maior desse reuso de materiais, certo? Vou ver se aqui tem mais algum comentário para a gente ir interagindo com vocês, tá? O que uma casa tem que ter para ser considerada uma eco house? Fernanda perguntou. Na verdade, assim, a casa ela tem que ser feito um estudo nela, certo? Para você graduar aquela casa em uma escala LEED, né? Uma escala verde que a gente considera. Mas nada impede de você adotar as soluções verdes na sua casa. Independente de você ir para uma certificação da sua casa, certo? Você adota aquelas soluções. Se você puder, na construção da sua casa, já pensar em soluções a longo prazo, soluções que talvez na construção tenham um impacto financeiro um pouquinho maior, mas que te evitem retrabalho lá na frente, você está sendo mais ecológico, você está evitando uma reforma lá na frente, você está evitando um gasto de material daqui a alguns anos. Então, isso tem que ser pensado, tá? Os materiais que têm vidas úteis mais longos, significa que ele vai te atender de forma mais longa e você não vai precisar trocar ele daqui a alguns anos. Então, as vidas úteis dos materiais são muito importantes e deveriam ser de muita atenção do cliente, certo? Então, é um contexto não só de projeto, mas também de especificação de material, né? Selecionar materiais mais duradouros, com menos manutenção, mais naturais, né? Muitas vezes são decisões que, independente se você vai graduar ali a sua casa como uma casa verde, mas que você pode pensar isso para evitar retrabalhos no final, tá? Não sei se eu fui claro aí na resposta, mas o que eu acho é que a casa
você tem uma eco house começa na sua cabeça, tá? Nas suas decisões, não é só a arquitetura, é a forma como você usa a arquitetura, né? Mais uma pergunta aqui. O Samuel está falando que o material da China pode vir com Covid. Eu acho que o Covid não sobrevive à viagem não, tá? Mas é possível, né? Ninguém sabe, o Covid aí, cada notícia é diferente. Mais um aqui. Uma casa ecológica encarece o valor da construção do imóvel? Vamos lá, vamos entender o que é encarecer, certo, Samuel? Primeiro, às vezes as soluções que você está usando hoje, você tem que investir mais dinheiro hoje, tá? Mas elas te dão um retorno em médio prazo ou em longo prazo. Então, assim, a gente tem que pensar em valor da casa, não hoje, tá? A gente tem que pensar em valor da casa em vida útil. Então, quando você escolhe um material que você vai pagar mais por ele hoje, mas que você vai ter menos manutenção por ele no futuro, então esse custo total é que deveria ter sido, deve ser pensado pelo cliente, pelo arquiteto, pelos profissionais que estão envolvidos naquela obra. Porque se eu tenho um material que a cada 5 anos eu tenho que substituí-lo, certo? Eu vou ter que agregar nos 20 anos de vida útil daquela casa, daquele imóvel, uns 30 anos, a substituição a cada 5 anos. Então você vai substituí-lo 6 vezes. Se você tem um material que tem uma vida útil de 10 anos, você vai substituí-lo 3 vezes. Certo? Então, o custo, você tem que pensar a substituição de 3 e não 6 vezes aquele material. Então, primeiro, normalmente você tem um investimento inicial maior, porque os materiais são ou de qualidade melhor ou de durabilidade melhor, né? Ou então são sistemas que você está agregando, o sistema fotovoltaico, o sistema de aquecimento de água, que a gente vai falar mais à frente, né? E aí são sistemas que numa casa padrão não teria, e na Eco House você vai ter, mas ele vai se pagar com o tempo. Então, para contextualizar a sua pergunta, é mais caro, encarece, o investimento inicial normalmente é um pouco maior, mas ele se paga no médio e longo prazo, certo? Vou aguardar mais algumas perguntas e vou continuar aqui com a nossa pauta, tá? Então eu já falei dos materiais, dos impactos, né? As soluções de fechamento da sua casa. O que a gente na arquitetura chama de fechamento, tá? As paredes. Então, pode ser uma parede de drywall, pode ser uma parede de steel frame, são métodos construtivos. Uma parede de alvenaria, tijolos convencionais, tá? Então, essas soluções, elas podem ser mais ecológicas ou menos. Eu já falei que as soluções industriais, elas têm um desperdício menor de material. Então, elas são mais ecológicas por isso. Parou aqui o meu vídeo, voltei, tá tudo bem. O meu tinha parado aqui, vou esperar um pouquinho vocês me responderem aí se tá continuando o vídeo. Eu tinha dado uma travada aqui no meu vídeo e voltou. Vamos lá, me respondam aí, pessoal. Tá rodando, tá parado. Aproveitar, vou tomar uma aguinha. Ó, tá dizendo que travou e voltou. Tá ok, tá sim. Ótimo, então pronto. Voltou aqui, eu vou continuar. Eu até me perdi um pouquinho. Tava falando dos fechamentos, tá? Então, assim, quando a gente tem paredes voltadas para o sol, tá? Aqui no Nordeste, quando você tem a questão do poente, né? Então, sempre aquela parede que está ali no sol, ela é mais quente. Então, a gente pode fazer soluções de parede dupla, de proteção térmica naquela parede, camadas de insulação, né? Que se chama, que é ou um isopor, ou um colchão de ar que vai te dar uma eficiência térmica. O que acontece? A parede fora está recebendo a insolação e ela está ficando quente.
Mas quando você colocou um material que diminui a irradiação desse calor para dentro do teu ambiente, você vai estar com o teu conforto térmico preservado ali naquele quarto, naquele ambiente, e você está evitando usar um ar-condicionado, né? Então, assim, são soluções que a gente tem que pensar. Casas como hoje em dia se usa muito laje, ó, essas casas aqui em cima, elas são lajes, tá? Para você em cima ter um espaço para colocar os seus painéis solares. Então, o sol está pegando aqui naquela laje, está esquentando. Como é que você vai proteger para aquele calor não passar para a tua casa? Camadas de isopor, de isolante térmico, que você está ou dentro da laje, ou camadas superiores, tá? Então, assim, a gente tem que pensar nas soluções de fechamento, tanto paredes como lajes, como telhados, as que tenham melhor eficiência energética. Aqui, a gente quer impedir que o calor entre, tá? Tem locais que você quer impedir que o calor saia, né? Então, locais frios, você tem que fazer uma casa mais hermética ali, para que aquele calor que você está gerando ali dentro, né? Às vezes por uma caldeira, né? Saia. Então, em locais mais frios, países mais frios, você faz o contrário. Você veda a casa toda para que evite qualquer calor que você está produzindo ali dentro saia, né? Então, novamente, a geografia, a posição geográfica ali, global do teu imóvel é que vai ser a premissa inicial para a sua casa ser ecológica e ser eficiente, né? Então, são essas duas vertentes aí, né? A eficiência da tua casa torna ela mais ecológica, certo? Deixa eu ver aqui os comentários, tá? O pessoal ainda dizendo que voltou. Olha, tem um aqui agora do André. Deixa eu ver aqui. Além do reuso da água, painéis solares e outras soluções são realmente viáveis na nossa realidade, que realmente temos um custo-benefício que vale a pena. Pronto. Primeira coisa, o custo-benefício, ótima palavra que você colocou, André. A gente tem que imaginar que o investimento que você está fazendo na tua obra, ele vai te gerar uma economia em um certo período de tempo para que aquele investimento vale a pena, né? Hoje, o principal que vale a pena demais, energia solar, certo? Até mais à frente eu vou falar um pouco mais dele, mas é o disparado que vale mais a pena. Principalmente porque região Nordeste, o sol aqui parece que é um sol para cada pessoa, né? Então, Fortaleza, por exemplo, tem mais de 270 dias de sol por ano. Então, a geração, quase todos os meses do ano, você tem uma geração muito boa de energia. Outros lugares, nem tanto, né? São lugares que chovem mais, que é mais nublado, mas mesmo assim os painéis têm uma eficiência muito boa. Então, o primeiro custo-benefício é esse. O segundo seria reuso de águas, tá? O reuso de água ainda é um custo-benefício muito tênue, certo? Porque você tem que pegar águas usadas, certo? Se for só da chuva, você tem que fazer um pequeno tratamento e reusar, certo? Nordeste só chove pouco, diminui a eficiência desse custo-benefício, certo? Em um lugar que já chove mais, ele vai ter uma eficiência, um custo-benefício melhor, porque você vai estar sempre reabastecendo aquele seu sistema, né? Então, você tem que analisar, novamente volto lá para o início, posição geográfica, ventilação, precipitação de chuva anual, quanto de chuva acontece naquela região para você reaproveitar. E mesmo em lugares que chovem pouco, se a escassez de água for grande, é muito interessante, né? Vamos para o outro ponto. Você colocou aqui com o reuso de águas, vamos dizer, servidas, que a gente chama, tá? Águas cinzas, águas negras, águas cinzas, águas de banho, águas de lavagem de mãos, tá? Águas negras, aí são águas de esgoto.
tá? Vaso sanitário. Cada uma tem um sistema de tratamento diferente, tá? E aí se torna mais caro, porque você vai ter uma mini estação de tratamento no seu imóvel, certo? Você tem tanto o custo de implantação como um pequeno custo de manutenção, certo? Então, vai ser de solução para solução. Não tem como eu colocar aqui todas as soluções, porque senão seria muito tempo de conversa, tá? Mas hoje as estações de tratamento ainda têm um custo elevado, certo? E além de que você tem redundância de instalações hidráulicas, né? Porque você tem que usar aquela água, mandar para um reservatório, tratar e jogar para outro reservatório superior para seguir um novo circuito, tá? Então, é um investimento maior. Precisa ser analisado com muita calma. Imóveis que têm mais utilização, imóveis comerciais, ele se justifica mais. O residencial ainda é um custo-benefício menor, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E assim, você falou de reuso de águas, não é só da água cinza e água negra, né? Águas de ar-condicionado. Então, aqui no Ceará, já é obrigado aí os prédios comerciais novos a gente aproveitar 100% da água de ar-condicionado, né? Os ar-condicionados, eles tiram a umidade do ambiente e aí condensam a água. Então, você faz um sistema para absorver isso. No residencial já é menor, né? Você tem menos ar-condicionados, uma utilização menor do ar-condicionado não justifica tanto esse investimento, tá? A Fernanda diz aqui que a pergunta do André foi ótima, era o que ela queria perguntar, então já está respondido aí. E ela perguntou mais se o tratamento de esgoto é viável, é o que eu falei agora, né? É um investimento maior para você fazer. E outra coisa, a água tratada na sua estação de tratamento residencial de esgoto, ela não pode ser usada para todos os usos comuns. Ela não é a água que é considerada ali potável, tá? Então ela é usada para sistemas independentes, água jardim, lavar um carro, certo? Então, assim, ainda não tem uma regulamentação para você usar essa água 100%. Você tem usos específicos, né? O André pergunta mais uma aqui, deixa eu ver. Para todo reuso de água, tenho que tratar, mesmo que a água cinza, para aguar as plantas e lavar piso. Se for águas negras, tá, e águas cinzas, você tem que ter um mínimo de tratamento, certo? Porque as águas negras é água de esgoto, vem com dejeto sólido, né? Então você tem que ter um tratamento completo. São águas que se você não tiver um tratamento, ela pode passar doença, né? Então, águas negras, sem dúvidas. As águas cinzas, elas são águas que normalmente vêm com produto químico, tá? Detergente, sabão, shampoo, tudo isso tá ali misturado naquela água. Então, assim, mesmo que você tenha um reservatório que vai acumular aquilo ali e aquilo ali vai decantar, ou seja, aquele produto químico ele vai sair daquela água um pouco, você vai, na verdade, aumentando a concentração de produto químico naquele reservatório, tá? Então, tem que ser tratado e, assim, é um sistema que você, de vez em quando, tem que fazer uma limpeza, né? Então, é preciso ser estudado cada sistema que você vai usar, tá? Se for águas de chuva, aí já é mais simples, porque você está usando água que está caindo do céu ali limpa, tá? Mas assim, ela cai em algum lugar também. Ela vai cair no telhado que está sujo, né? Então o sistema tem que descartar um pouco daquela precipitação da chuva inicial, folhas. Então assim, não pode ir para o teu reservatório como é que se diz? Material biológico, folha, não pode. Tem que ser fechado para não ir inseto. Então, assim,
é um sistema que precisa ter uma atenção, tá? Então, não é só um tipo de sistema, existem vários, né? E cada um tem que ser pensado e especificado para aquele projeto, certo? O André aqui está dizendo que, na verdade, é André, acho que é Andréia. Se eu falei errado, desculpe, tá? É porque o computador está longe, eu não estou enxergando direito. Mas ela falou aqui que entendeu, tá? Bacana. Eu vou continuar aqui com a nossa pauta, tá? E aí vou voltar um pouquinho no começo, que eu adiantei, mas depois que você pensou as soluções ali de fechamento da edificação, paredes, teto, tudo, com mais eficiência, novamente a gente volta para a questão de iluminação e ventilação, tá? Você protegeu o teu ambiente, Andréia, desculpa, eu li só o André. Então você protegeu o teu ambiente, ele está com eficiência energética melhor, está entrando menos calor, está saindo menos calor, dependendo da tua região. Aqui no Nordeste está entrando menos calor. Se você aproveitar melhor a ventilação, né, você ainda vai diminuir mais o gasto energético que você vai ter dentro daquele ambiente. Se você aproveitar melhor a iluminação, você vai diminuir o gasto energético. De iluminação, de ar-condicionado, de ventilador, tudo. Então, assim, aqui no Ceará é muito, muito bom porque a gente tem muito vento, né? Na verdade, às vezes tem vezes que a gente tem que fazer o projeto para segurar um pouquinho o vento, senão é capaz dos móveis saírem andando, né? Se for aqueles móveis mais leves, o vento leva, certo? Então, pensar a ventilação em todos os ambientes, tá? E aí quando eu estou discutindo com os meus clientes, eu mostro muito o que é ventilação cruzada, tá? Então, vou explicar aqui um pouquinho para vocês o que é a ventilação cruzada. O vento ele tem que entrar por algum lugar e sair por outro, certo? Se ele tiver, vamos dizer assim, um ambiente fechado, certo? Não tem por onde o vento sair. É a mesma coisa você tentar colocar água em uma garrafa cheia de água, certo? A água no máximo vai fazer uma turbulênciazinha ali no início e depois vai sair, certo? Pelo mesmo lugar que ela estava entrando. Então, o vento, o efeito funil é muito bom. Então, você tem que ter uma entrada de vento grande e uma saída de vento menor. Então, você vai conduzir aquele vento. E aí, a ventilação cruzada é interessante por quê? Porque você conduz o vento para onde você vai permanecer no ambiente. Então, a ideia é conduzir o vento para que ele passe pelo sofá que você está deitado, sentado, pela cama, certo? Aqui no Ceará, pela rede, né? Então, pensar o vento, por onde o vento vem, por onde ele entra e por onde ele sai. Conduzir o vento para que ele passe por onde você tem um local de maior permanência. Então, todos os projetos que a gente faz, a gente dá uma atenção super importante para isso, certo? A gente até desenha com o cliente ali por onde é que o vento dele vai passar, certo? A gente simula, por exemplo, quando você está com a porta aberta, você tem uma janela grande de vidro, você pode abrir só uma folha, o vento vai fazer um caminho. Se você abrir outra folha em outro local, o vento vai fazer outro caminho, né? Tem gente que gosta do vento, tem gente que não gosta do vento, né? Então, assim, mas por mais que a pessoa não goste, se o vento estiver passando ali e refrescando o ambiente, vai deixar mais confortável, tá? Então, ventilação é ponto essencial e crucial aí num bom projeto, tá? Por onde entra, por onde sai, por onde ele vai passar no teu ambiente, certo? A iluminação aqui, por exemplo, Fortaleza, a gente tem que barrar um pouquinho a luz, né? Aqui o sol é muito, muito forte, muito iluminado. Então, a gente já tenta ter elementos que consigam diminuir aquela incidência solar naquele ambiente, né? Aí a gente vai desde uma cortina interna, se a pessoa gosta do escurinho mais para dormir, uma cortina com blackout, até os brises. A gente falou no início, o brise ele funciona para sombrear e para evitar essa
incidência externa de luz muito forte, certo? Deixa eu ver se tem mais algum item que eu colocarei aqui da ventilação e iluminação. Vou fazer o seguinte, vou ler um pouquinho aqui o que vocês estão perguntando, para a gente interagir, e aí vou para o próximo assunto que é importante, principalmente hoje, que é saúde do ar, tá? Continuando aqui, Samuel, energia eólica é mais oneroso do que a energia solar para uma casa de 200 metros? Samuel, a energia eólica, ela teve um início muito forte aqui no residencial, mas existem alguns transtornos aí da energia eólica, tá? É muito boa, mas quando você vai colocar em uma edificação, tá? Dependendo da turbina, as turbinas hoje são muito mais eficientes, tá? Mas ela gera uma pequena vibração na tua casa, tá? Então, assim, aquela turbina que está fixada na tua casa em si, ela vai gerar uma pequena vibração que pode gerar um incômodo, tá? E assim, hoje a eficiência da energia solar está tão boa que justifica muito mais você ter uma energia solar, certo? Onde é que a gente vê aqui, Nordeste e tal, as turbinas são aqueles grandes geradores de usinas eólicas, né? Você tem um gerador menor na sua casa, pode gerar esse transtorno da vibração, você tem que ter uma altura muito grande, porque a gente tem muito obstáculo construído na nossa região de vento, onde você vai ter sua casa. Então pode ter um prédio que está distante, mas ele está fazendo uma sombra de vento ali no teu local. Então, assim, o sol hoje é mais interessante, tá? Mas, assim, não é descartado. Eu estou falando em contexto geral. Se você, na sua casa, tem que fazer um estudo, tem que fazer pensar naquele local ali específico, tá? A Érica perguntou aqui, esse tipo de casa permite aproveitar a água da chuva? Sim, uma das soluções das casas ecológicas é justamente aproveitar a água da chuva, tá? Principalmente aqui a gente tem o semiárido aqui do Nordeste que muitas famílias dependem disso para acumular a água das poucas chuvas que tem no ano e usar essa água no ano todo, né? Em cisternas. Tá? Para uma casa de um padrão maior, a gente já tem que analisar com calma, porque você tem um consumo de água maior, tá? Por jardins, tudo, e aí tem que ser equilibrado esse consumo de água, né? Com a precipitação e o acúmulo de água que você vai ter naquele sistema. Então, tudo tem que ponderar o custo-benefício e o investimento que você vai ter, o retorno que você vai ter naquele longo prazo. E uma coisa importante, tá? A gente não pode pensar, certo, só em retorno financeiro, tá? A gente tem que pensar em retorno ambiental, tá? Quando você está fazendo isso, você está evitando tratamento de água, né? Então, assim, a gente tem que pensar não só em quanto é que eu gastei, quanto é que eu vou deixar de gastar depois, mas a minha vida ser mais leve para o meio ambiente, tá? Continuar aqui nas perguntas. No meu sonho de projeto, eu vou me esforçar para investir numa casa sustentável. Se Deus quiser, Samuel, assim, a gente tem que... Primeiro passo você já deu, é pensar nisso, tá? Então, pense e reflita em médio e longo prazo, tá? Então, às vezes as pessoas esquecem de pensar isso e quando a casa está em obra, querem que aquela solução seja incorporada. Aí muitas vezes não dá porque não pensou inicialmente. Ou então você quer até promover essa mudança de hábito na sua vida e o ambiente construído não te permite. Tá? Então assim, você que está pensando em construir sua casa, se você já está com isso na sua mente, vai ser o primeiro passo para isso dar certo. Depois é só
projetar e executar de forma que aquilo ali funcione, tá? Mais um aqui. Então, para Fortaleza é melhor o telhado verde, um telhado verde. A telhado verde já é outra, certo? Uma outra questão, certo? Telhado verde é quando você tem uma laje que você tem um jardim em cima do telhado, certo? O investimento para isso já é mais alto, certo? Eu vou tomar uma aguinha aqui, com licença. Então, para o telhado verde, você já tem que ter uma estrutura da casa toda pensada para aquilo, tá? Porque você está tendo uma sobrecarga naquela laje. Você está colocando um jardim em cima de uma laje, certo? Terra, plantas, tudo ali em cima. Então, essa solução tem que ser pensada de início, tá? Inclusive de manutenção, tá, pessoal? Você tem um telhado verde, ele precisa de manutenção, tanto das plantas como uma manutenção preventiva ali para evitar a infiltração. Afinal, você está com um jardim e assim, tem muita gente que é traumatizado com jardineira, com tudo por conta das infiltrações. Motivo? Muitas vezes é mal executado ou não é pensado para aquilo ali, tá? E também vida útil. Então, você precisa estar atento para a vida útil daqueles materiais que você empregou naquele telhado, certo? Eles não estarem se desgastando, você não perceber e ele precisar de uma manutenção corretiva, tá? Então, telhado verde é uma solução muito boa, a gente cada vez está empregando mais nos nossos projetos, mas precisa ter atenção. Deixa eu ver aqui mais uma. A Erika perguntou o que é um telhado verde. Como eu te disse, é um telhado em que você tem um jardim em cima. Na verdade, é uma laje que você vai ter um jardim ali em cima, certo? Um telhado mesmo de telha, ele não suporta um jardim em cima, não, né? O peso do jardim acaba quebrando a telha. Então, na verdade, você tem que ter uma laje preparada, dimensionada, para receber aquela carga a mais de jardim, de terra, de tudo, para você ter aquele jardim ali em cima, né? O que melhora muito? Você tem uma proteção térmica, né? O calor que está na planta, ele não passa para o ambiente que está embaixo. Então, o telhado verde tem muito essa função, certo? Já temos aqui quase 45 minutos, eu vou seguir aqui no nosso tema. A conversa tá boa. Saúde do ar, tá? Hoje a gente está com a questão da pandemia ainda em curso aqui no nosso país, tá? E a arquitetura, ela é promotora da saúde no ambiente construído, tá? Então, assim, você ter a ventilação não é só para você refrescar ali, não. A renovação do ar que está naquele ambiente, ela promove a saúde, certo? A gente vê aí falando de outras pandemias que foram muito letais, né? Peste negra. Um dos fatores que propagava demais a doença na época dessas pandemias era a arquitetura, casas coladas, sem ventilação. Então aquele ar que fica ali dentro, ele fica viciado, né? Ele fica contaminado. Então as pessoas entravam e ficavam doentes. Hoje, a gente procura uma arquitetura que renove esse ar, né? Edifícios comerciais, muitos edifícios não abrem nem as janelas, porque é todo climatizado. Como é que esse ar dentro desse edifício vai se renovar? Então, é importante você pensar nisso quando você vai fazer a casa. Abrir janelas, ter essa substituição de ar, né? Inclusive, existe um cálculo que é feito para quanto tempo você renova todo o ar daquele ambiente, né? Então, não vou chegar em detalhes aqui, porque você, dependendo das aberturas de vãos, você vai ter aquela renovação mais rápida, certo? E as normas construtivas, Brasil, todas as cidades têm um código de obras que exige o mínimo, tá? De renovação, de iluminação e ventilação. Mas lembra, é o mínimo, tá? A gente sempre tem que usar mais. É mais eficiente, é mais interessante ter mais ventilação e mais iluminação, tá? Não vamos se ater ao mínimo, não, tá? Outro ponto aqui que está na nossa pauta. Sistemas solares, tá? Então,
já falei um pouquinho antes. Hoje em dia é o sistema mais interessante, certo? Para você ter assim a sua pegada ecológica. Até em casas que você não tem uma estrutura muito grande para fazer essas mudanças ecológicas, você consegue colocar um sistema solar no teu telhado, certo? Um sistema de placas. Hoje você para uma casa média, você com entre 25 e 30 metros quadrados de placas solares, você vai gerar energia para 70% a 90% do teu consumo. Então, você vai ter uma casa que praticamente não vai usar a energia da concessionária, certo? Regis, mas eu queria que à noite eu não gastasse energia nem à noite. Então você vai ter um sistema de baterias, aí começa o investimento a ficar mais caro, certo? Então, como é que a gente pensa hoje? A gente pensa que você produz a energia durante o dia para você produzir o suficiente para o seu consumo durante o dia e durante a noite, tá? Então, é bem pensado dessa forma. Quais são os equipamentos? Você tem as placas, certo? Você tem um inversor de corrente, que transforma aquela energia do sol em energia que você usa na sua tomada, certo? Falando aqui de forma bem leiga, para todo mundo entender. E aquela energia que você está produzindo, você está consumindo. Se você está produzindo mais do que você está consumindo, você está jogando aquela energia na rede da concessionária. À noite, quando você está produzindo menos, você está consumindo da concessionária, mas essa diferença fica quase zero, certo? Então, assim, é o sistema como é mais dimensionado hoje. Tem linhas de créditos de bancos que fazem financiam essa compra desse equipamento, tá? Então, assim, hoje eu acho que praticamente tinha que ser obrigatório, tá? Tinha que até ser mais incentivado as pessoas terem isso, né? E o último ponto aqui do nossa pauta, depois eu vou abrir para perguntas para vocês colocarem as dúvidas. É a utilização de água com sabedoria, né? A gente já falou um pouquinho de reuso de água, tratamento, tudo. Mas o primeiro ponto, certo? Para você ter essa pegada ecológica, não é você reusar, é usar com consciência, tá? Então, se você economizar 30%, 40% da tua água, você já está evitando um desperdício terrível, certo? Então, em vez da gente pensar lá, vamos reusar, vamos pensar primeiro, vamos usar de forma consciente, né? O banho, a lavagem de carro, de calçada, né? Tudo isso, vamos fazer de forma mais consciente que você já evita um desperdício muito grande, tá? Vou ver aqui que tem várias perguntas aqui, várias observações para a gente interagir um pouco mais. O que uma casa tem que ter para ser totalmente sustentável? Bom, sustentável aí a gente tem casas que, vamos dizer assim, elas são independentes do sistema, né? No Brasil ainda não é possível isso. Você não pode estar com a sua casa sem estar ligada à rede elétrica, tá? Mas ela teria que produzir energia 100%, né, para a sua necessidade ali, e ela teria que reusar a água num ciclo eterno ali, vamos dizer, só reabastecendo um pouco da água. Hoje ainda é bem difícil uma casa que você consiga isso 100%, mas a gente consegue ali tentar diminuir o impacto daquela casa, certo? Então, assim, totalmente sustentável é o que a gente persegue. A gente ainda não chegou tão perto disso, mas eu acho que na próxima década a gente vai conseguir. Samuel pergunta aqui, ó, sistema solar on-grid não dá vez para a Enel. Enel produz sujo e poluente. Sem dúvida, o que acontece? As nossas, mesmo o Brasil, que tem uma matriz energética muito limpa, ainda tem muito termoelétrica e tal. Hoje, menos porque
como o consumo diminuiu por conta de pandemia e várias outras coisas, tá usando mais as energias limpas, né? Mas que depende de água de chuva, que depende de uma série de fatores que são periódicos, né? Então, se você tiver sua energia limpa no seu telhado ali, muito mais interessante, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Enel tem dificultado a vida daqueles que querem investir em energia solar. Questão de lobby, né? Então, assim, eu acho que deveria ser o caminho contrário. O governo deveria investir muito em descentralização da energia, né? Da mesma forma, da melhoria desses sistemas de reuso de água, né? De incentivo para que as pessoas tivessem mais vontade, mais capital para investir nisso, porque seria bom para o sistema todo. Você deixa de sobrecarregar o sistema que já é falho, né? Já é um sistema que já trabalha acima da sua capacidade máxima, o sistema elétrico brasileiro. Então, você descentralizando é muito mais interessante, certo? Estou chegando aqui no final, tá, da nossa conversa. Já temos aqui, pelo meu relógio, 55 minutos aqui de assunto, de conversa, de bate-papo com vocês. Deixo aqui todos os canais aqui de contato da Lealtar, o nosso Instagram, o nosso site, para que vocês tiverem mais alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Tem uma aqui que chegou agora do Samuel. Quando a Tesla lançar as baterias de lítio para energia solar, vai ter show, sem dúvida. E uma coisa, viu, Samuel, que eu acho que é interessante, que as pessoas não pensam, é que quando você está gerando energia no seu teto, daqui a pouco os carros são solares, tá? Todos os carros vão ser elétricos. Então, o que é que vai acontecer? Você vai estar economizando tua energia e teu combustível, tá? Teu carro elétrico, tu não vai mais pro posto de gasolina, não. Tu vai abastecer ele na tomada de casa. Então, a gente já, quando faz as nossas casas, a gente já pensa nisso. Todas elas, tem aqui nessas garagenzinhas aqui, tomada elétrica, tá? Para você carregar o seu carro. Inclusive com previsão para colocar aquela tomada de abastecimento rápido, né? Você vai carregar o seu carro em 2 horas. Então, tudo isso a gente já pensa médio e longo prazo para frente, certo? Pessoal, agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live. Daqui a pouco aparece o cronômetro do Instagram aqui para a gente terminar. E, novamente, tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, quiser falar com a gente, Instagram, WhatsApp, tá tudo lá. É só mandar uma mensagem que a gente te responde, tá bom? Um abraço a todo mundo e até quinta-feira que vem, viu? Até mais!